Vocês sabiam que as periferias brasileiras têm um potencial de consumo de 10 bilhões por ano? Pois é. Os dados são da empresa Outdoor Social Inteligência. O estudo também aponta que quase 43% dos empreendedores das favelas precisam de crédito para expandir o negócio. E hoje, aqui no nosso Perfil em Negócios, nosso convidado é o José Papa Neto, mais conhecido como Zizo Papa, CEO e sócio da Trace Brasil. E ele também, gente, é um impulsionador do empreendedorismo afro-urbano e periférico, tá? Seja muito bem-vindo, Zizo. Obrigado por estar aqui com a gente, conversando um pouco. Um prazer enorme, né? Prazer de estar com você, de conversar com você, com a tua história também, que tanto representa aquilo que a gente quer mostrar, né? Você é a essência do projeto da Trace, então é um prazer estar aqui contigo. Obrigado. Gente, hoje a gente está gravando aqui em Pinheiros, São Paulo, no Espaço Cívico, que é um prédio belíssimo que abriga diversos empreendedores cívicos sociais dentro de um espaço compartilhado. Bom, Zizo, você é CEO e sócio da Trace Brasil, né? Então explica, por favor, para o pessoal o que é a Trace Brasil e as diversas áreas que vocês atuam. A Trace começou como um sonho, né, de uma pessoa visionária que enxergava a força do jovem das periferias, isso num nível global. Começou na Martinica, projetou esse projeto para a África subsaariana. O Olivier começou há 20 anos a Trace e acabou virando um grande ecossistema de empoderamento do jovem periférico na África. É uma das principais marcas, é um ecossistema de mídia muito conectado à essência, a gênese da Trace está muito no desenvolvimento da música das periferias. E isso foi o que impulsionou ele, por muitos e muitos anos, tentou trazer o projeto da Trace para o Brasil. E no início de 2019, por uma felicidade de circunstâncias, eu acabei conhecendo ele por um amigo em comum. Então, eu me conectei com tendências há mais de uma década, né? E primeiro, liderando a WGSN, que é a principal empresa de tendências do mundo, né? Isso em Nova York. E depois eu assumi o Festival de Cannes em Londres, que é o festival de criatividade, Cannes Lions, dos Leões de Cannes, né? Uau! Mas, em ambas oportunidades, eu pude ver algumas das principais transformações do tecido social global, né? Então, foi uma oportunidade, um privilégio enorme de poder chegar e ter acesso a algumas das principais transformações do eixo principal das grandes empresas globais, de como as narrativas começavam a se transformar, como as marcas buscavam se conectar com o consumidor de uma forma totalmente diferente. Sim. Como os impactos, né, dessa teia social, da transformação da teia social, o significado que isso tinha no comportamento humano, no comportamento social, nas transformações da política para o bem e para o mal. Então, nesse sentido, independente de ser um gestor, eu tive essa oportunidade enorme de ver algumas dessas grandes transformações. Então, Sim. eu conheci da mulher que originou o movimento Me Too, até algumas das principais vozes de transformação, de equidade no mundo inteiro. Então, quando eu voltei para o Brasil, o caminho natural era participar de projetos que visassem transformar o país mesmo, né? Esse impacto social, né? Eu acho que mais que um impacto social, eu acho que o Brasil é um oceano azul de problemas e de oportunidades, né? Então, Sim. aquela velha máxima do país do futuro com essa potência que é no presente, né? Então, como a gente consegue chegar e começar aos poucos e plantando sementes, contribuir, né, para compreender o que de fato é a força que o Brasil tem, e tem, né? Sim. Mas a gente não pode mais aceitar viver, né, numa condição como a que a gente testemunha no Brasil, de problemas estruturais, né, que impedem com que o Brasil de fato seja a potência que tanto almeja ser, né? Sim. Então, o projeto da Trace foi um pouco essa visão, isso começou no início de 2019,
Eu acho que esse timeline é super importante, até porque eu, na condição de branco, eu jamais poderia ter a legitimidade de falar de um projeto de cultura afro-urbana não fosse, né, a compreensão das pontes que precisavam ser construídas, né, não fosse a visão de todas as pessoas que participaram desse projeto, nosso amigo em comum, a D. Júnior, Danilo Lima, Alberto Pereira Júnior, a Kênia agora, que é uma apresentadora da Globo. Então, e a gente vê nesses 4 anos e testemunhar tudo o que aconteceu no mundo, né? E o significado que isso teve no Brasil é motivo de muito orgulho, né? Sim. De poder, de alguma forma, ter participado com uma pequena semente, né, daquilo que é um projeto de visão de Brasil que a gente sonha ter, né? Então, a Trace é um ecossistema de mídia, a gente tem um canal de televisão linear muito focado em música, porque a gente acredita que a música é uma linguagem universal, que conecta a todos nós, conecta principalmente os jovens. Então, a gente começou o projeto da Trace com um programa de variedades, né, que falava do empoderamento da cultura urbana periférica ligada à cultura negra. Certo. A gente começou no final de 2019, no Dia da Consciência Negra. Começamos com um projeto inicialmente na Rede TV, que depois migrou para a Globo. Então, a gente tem um programa semanal de variedades, que fala de empoderamento em moda, arte, música, em todas as manifestações criativas e muito ligada à cultura urbana negra e à raiz real do Brasil, né? Então, o projeto que começou nos idos lá de 2019 e hoje é um pequeno ecossistema de conexão da cultura afro-urbana no Brasil. Sim. Mas você tem também a parte educacional, não tem? Nós temos dessas outras áreas. Nós temos um projeto, a Trace Academia é a nossa plataforma de ensino à distância, que visa também o empoderamento, sempre como essência, o empoderamento dos jovens pelo desenvolvimento vocacional. Então, a gente acredita que todo mundo tem uma vocação, né? Independente de qualquer caminho, né, acadêmico que seguiu, ou não, por todas as limitações que o Brasil tem, né? Sim. A Trace Academia, ela enxerga a vocação que todo indivíduo tem, então a gente procura focar no desenvolvimento das aptidões que são inerentes a nós, humanos, né? Para a formação de funções técnicas que capacitem a pessoa para o desenvolvimento profissional, né? Então, e é um projeto que está conectado ao ecossistema da Trace. Fantástico. Zizo, mas me conta um pouco mais sobre como foi a experiência na WGSN, a empresa Autoridade Global em Previsão de Tendências de Consumo, né? É importante para o empreendedor acompanhar essas tendências do mercado? Como é que funciona isso? Acho que é fundamental, né? A essência da WGSN, né, é antecipar os principais movimentos de transformação que impactam a nossa maneira de reagir, nosso comportamento, a nossa forma de consumir. Num primeiro momento foi um desafio enorme, né? Não só por ser brasileiro e liderar uma empresa global, mas quando a gente começa a entender o processo por trás da construção de uma tendência, como você decupa uma tendência usando, quer dizer, referências no mundo inteiro, e são referências que vinham de diversas frentes, né? Então, você tinha desde artistas plásticos, arquitetos, chefes de cozinha, são os que a gente chamava de cool hunters, né? Então, os caçadores de tendência que, por sua vez, traziam muitas das ideias, né? E eram os chamados alfas, que, por sua vez, propagavam ideias em diferentes cantos do mundo. E isso tudo era compilado por um time, né? Que, enfim, decupava os principais movimentos que impactavam o consumo, perfil, consumo de tendência de roupa, de moda, de comportamento, e isso é fundamental, né? Quer dizer, você ter esse oráculo, né, para as empresas, é quase a bússola é algo fundamental, né, para você num mundo como o nosso que se transforma a cada segundo, né? E quando a gente pensa da exponencialidade, quer dizer, a tecnologia ela evolui agora exponencialmente, isso
transforma a cada, como eu falei, minuto, né? Sim. As nossas relações de consumo, as nossas relações humanas, a forma com que as empresas têm que se reinventar. Então, ter uma bússola ajuda muito, né? E nesse sentido, a WGSN era essa bússola, né? Sim. E o que é que você acha que são as próximas tendências no Brasil e no mundo? Olha, eu acho assim que a gente está vivendo um momento de transformação profunda. Eu acho que a gente precisa viver os polos, né? E até, infelizmente, até a radicalização das visões para poder chegar e discutir algo que seja mais centrado e chegar num ponto comum, numa visão muito mais homogênea de Sim. mundo, né? Uma visão muito mais consciente. Então, eu acho que, infelizmente, a gente precisa passar por vales, né, de desafio para permitir florescer um mundo mais equânime, um mundo melhor, né? Então, a gente está ainda nesse vale profundo, com tudo que está acontecendo, eu acho que no mundo, com o impacto que isso tem no Brasil, Sim. com as radicalizações de visão de mundo que, no final das contas, eu acho que acabam perdendo a conexão com aquilo que é mais importante, né? Que é a nossa humanidade. E a nossa humanidade, ela conecta, né? Quando a gente fala de coração, quando a gente fala de compreensão das reações mais essenciais humanas, né? Então, raiva, emoção, ambição, amor, paixão, e isso faz parte de todos nós, né? E isso impacta todas as organizações. As empresas são organismos vivos, né? Sim. Então, essa consciência que nós somos humanos, ela deveria nos aproximar e não distanciar. E, infelizmente, ainda a gente está vivendo esse distanciamento para interpretar, eu acho, essas polarizações, para se chegar nos extremos com o que a gente não quer, né? Que é o extremo para uma visão comum de mundo muito mais equânime, muito mais equilibrada, né? Então, estou muito otimista. Eu sou uma pessoa otimista, então, assim, estou otimista. Que bom, que bom. Zizo, queria saber o seguinte agora. As periferias brasileiras, elas têm um grande potencial empreendedor, né? Como que você busca incentivar esses negócios nas favelas brasileiras? Então, eu tenho tido o privilégio, né, Maria, de testemunhar que a gente tem uma capacidade e uma resiliência e uma força criativa no Brasil que é singular no mundo. Eu lidei com empreendedores do mundo inteiro, da Califórnia, à China, a Israel, literalmente. E eu tenho visto um capital intelectual pujante no nível que é absolutamente equilibrado àquilo que eu vi de melhor no mundo, né? Uau! Com histórias de vida que são das mais transformadoras, das mais duras. Sim. E isso traz uma vantagem competitiva para o brasileiro, porque principalmente quando a gente fala do que acontece nas periferias, nas favelas do Brasil, a capacidade, a força e a resiliência que você tem que ter para lidar com aquilo que são os problemas estruturais do Brasil faz com que a gente tenha uma força criativa enorme, né? Então, eu acho que provavelmente quando você fala de tendência, a transformação do Brasil ela passa por dois pilares, né? Pela educação e pelo empreendedorismo. E eu não tenho dúvida que essa consciência do empreendedorismo periférico, da pujança das periferias, quando a gente fala do PIB de 150 bilhões de reais, que é maior que o quarto maior estado do Brasil, e quando a gente entende esses microecossistemas que se constroem por força das circunstâncias, mas você consegue, por meio da força criativa, por meio da força do investimento, etc., desenvolver, eu acho que a transformação acontece, né? E por isso que eu sou tão otimista, pela essência que o brasileiro tem e pela força que eu tenho testemunhado, né? E é por isso que a gente está mergulhado tanto, né, nesse projeto aí de Brasil que a gente quer construir, né? Sim. E tantas pessoas estão otimistas, sim, com aquilo que a gente pode testemunhar com o Brasil, né? Sim. E você investe nessas empresas de periferia? Sim, então a gente criou um projeto agora há quase um ano, né? É um fundo de desenvolvimento do empreendedor das periferias e das favelas. A gente tem como tese principal projetos que tenham escala e geração de renda local, né? Então essa é a tese fundamental do nosso fundo.
Então, a gente identifica, né, em diversas verticais, múltiplos projetos que vão desde alimentação, desenvolvimento ambiental, moradia, educação, né, tecnologia. E é isso, a pujança dos empreendedores que a gente tem identificado que surpreende, né? E são grupos de pessoas que hoje estão totalmente fora do radar tradicional. Sim. E a gente sabe que a tese econômica por trás dos projetos que a gente tem testemunhado é tangível. Então, a gente acredita que a transformação virá pelo desenvolvimento econômico, pela geração de valor, pela transformação de vidas mesmo, porque a gente tem dos projetos que está no nosso fundo, é o que a gente chama de um food marketplace, é o chamado Dark Kitchen, que é uma cozinha são redes de cozinhas que atende a principal comunidade de Recife, que é a quinta maior favela do Brasil. Uau. Mas a gente já viu nesse projeto transformações acontecerem, né? Sim. Então, tipo o quê? A gente começou com 2 cozinheiras, hoje estamos próximo a 20 cozinheiras, mas que na sua jornada, né, elas viram as suas respectivas vidas se transformarem, a vida das suas famílias. Desse projeto nasceu um projeto de logística, como de distribuição e de entrega de produtos, né? Sim. Chamado Silva, que é a entrega não é nem na última milha, a gente vai no último centímetro mesmo para entregar, é serviço de delivery mesmo, né? Uhum. Então, a gente começa a testemunhar transformações em rede, né? E aí você começa a ver esses microecossistemas, né, de desenvolvimento econômico, de crescimento, de desenvolvimento pessoal, Sim. que, por sua vez, quando você exponencializa isso, imagina isso em escala, aí, de fato, a gente vê a transformação acontecendo, né? Sim. Por isso que eu falo que é esse equilíbrio, né, de educação, que aí visa preparar as gerações do futuro e inseri-las, né, no processo de desenvolvimento. Sim. E o empreendedorismo, quer dizer, gerando esse valor e criando esses microecossistemas de geração de valor aonde a gente mais precisa, né? Então, eu estou bastante entusiasmado, de novo, pelo que a gente tem testemunhado e pelo valor, a força do empreendedor e do capital intelectual que a gente tem visto, né? E com quem a gente tem trabalhado. E para quem quiser acessar esse fundo, como é que faz? Então, o nosso fundo se chama PIAR, que é PYAAR.com.br, né? PIAR significa amor em hindu. É a união das palavras Priya e Cara em sânscrito, né? Então, e a gente acredita que por meio da consciência, do capital consciente, e por meio do, como eu falei, do investimento e de acreditar no brilho dos olhos das pessoas, a gente consegue transformar, né? Então, estamos muito otimistas. Maravilhoso. Gente, a conversa está boa, mas a gente precisa fazer um breve intervalo, tá? E no próximo bloco a gente vai conhecer um pouco mais da Trace Brasil, que fica aqui, no Espaço Cívico. E também vamos conhecer mais o PIAR, esse fundo de investimento voltado para as favelas brasileiras. Então, ó, é rapidinho e já já a gente volta. E estamos de volta com o Perfil e Negócios. Hoje, gente, estou aqui com Zizo Papa, que é CEO e sócio da Trace Brasil, plataforma pioneira em cultura afro-urbana aqui no Brasil. Bom, eu quero saber de você primeiramente, como foi liderar o Festival de Cannes? Foi, eu acho que um dos grandes privilégios que alguém pode ter, né, na vida, porque o festival, ele representa uma comunidade global, né? Então, a gente até falava que o festival não tinha dono, né? Mesmo que o grupo que era o proprietário, né, a quem eu respondia, fosse o dono. Mas Sim. não tinha dono por quê? Porque a importância do processo
criativo global ser reconhecido no festival é algo singular, porque isso transforma histórias, transforma vidas, transforma empresas, né? Então, ganhar um leão em Cannes é de fato muito difícil, porque você tem a validação da comunidade criativa do mundo inteiro, né? Então, você ser reconhecido em Cannes é uma das grandes conquistas que uma pessoa ligada ao mundo criativo pode ter, né? Sim. Então, foi um privilégio enorme, mas eu acho que o privilégio maior foi eu liderar no momento de maior desafio e transformação da história do festival, antes da pandemia. A pandemia, quer dizer, mexeu com tudo e com todos, né? Sim. Mas, antes da pandemia, eu assumi o festival uma semana depois do principal cliente questionar o valor que tinha você, quer dizer, as agências do mundo inteiro focarem somente em ganhar um leão de Cannes e não no processo criativo gerando valor, né? E eu verdadeiramente acredito que a correlação entre aqueles que ganharam leões e a geração de valor, ela é enorme. Então, sem viés, eu sempre defendi muito que reconhecer o processo criativo por meio de um leão fazia com que as empresas prosperassem, né? Mas, mesmo assim, eu assumi num momento de maior desafio da história do festival. O Martin Sorrell, que à época era CEO da WPP, que era o principal cliente do Festival de Cannes, questionou o valor. Isso gerou aquilo que a gente estava falando de tendências, né? E eu estudo muito anatomia de tendências, então acabou gerando uma discussão global, virou uma tendência criticar o valor de você investir para ganhar um leão em Cannes, que acabou gerando com que um terceiro principal cliente de Cannes, a Publicis, boicotasse o festival. Uau. Então, eu, brasileiro, nunca tinha trabalhado em agência, né? Nunca na vida. Eu tive que, logo de cara, né, sem saber, assumir uma das maiores transformações que o festival já viveu. Foi o maior desafio da história do festival, porque a gente teve os 5 principais clientes questionando a estrutura de reconhecimento das categorias dos leões. Sim. Então, a gente fez a maior transformação da história do festival em termos de estrutura, tamanho do festival, tamanho das categorias, tal. Então, foi assim, e eu sempre abraço tudo muito com a alma, né? E eu acho que isso foi até o que foi o maior projeto da minha vida, foi um desafio enorme, mas foi um estresse enorme. E eu acho que acabou ocasionando, um mês depois que eu saí do festival, que é uma outra história, que até podemos contar para outra, mas eu tive o desafio maior eu tive um problema seríssimo de saúde e eu fiz 4 craniotomias. E foi um mês depois do festival. Caramba. Então, assim, eu tenho a consciência profunda do quanto a gente não pode permitir esses momentos, né, onde a gente está no limite, né, da nossa conexão mente-corpo, né? A gente não pode permitir esse limite ser extrapolado, né? Sim. Eu sou exemplo maior disso. Então, hoje eu sou uma pessoa muito mais consciente, muito mais serena, uma pessoa que tenta buscar, né, mesmo com todos os altos e baixos da vida, esse equilíbrio, né? Perfeito. Mesmo com toda a dificuldade que a gente tem no dia a dia da nossa vida, mas foi, mesmo com tudo que significou, até depois, pelo estresse que eu vivi e tal, foi um projeto dos mais importantes que eu já vivi na vida. Uau! Bom, Zizo, além da Trace Brasil, você também é sócio fundador da PR, né, que a gente acabou de falar, que é um fundo de investimento para financiar empreendimentos nas favelas de todo o Brasil. Inclusive, já tem até 2 negócios em aceleração. Sim. Conta mais pra gente. Então, os meus sócios, o Eduardo Mofarrege e o André Scheimer, eles encontraram um visionário, 2 empreendedores visionários, o Hamilton Silva e a Isabela Ribeiro, que construíram um projeto de impacto, transformação, geração de valor, capacidade de escala, né? E essa parceria começou a movimentar aquilo que a gente almeja, né, no nosso fundo, ser um dos principais marketplaces de
de comida, né, para acesso e entrega nas comunidades, né? Sim. Porque hoje o Nossa Cozinhas atende a principal comunidade de Recife, como eu falei, que é a quinta maior favela do Brasil, e foi da visão dos empreendedores, né, de entender que existe um espaço para entrega, né, e consumo de comida saudável, muito bem feita, onde toda a cadeia, né, por trás da produção ela prospere, né? Então a gente consegue chegar e interpretar cada etapa, a geração de valor que existe, né, e o impacto, né, que a gente consegue ter em cada uma dessas etapas. Então, esse é um projeto que acaba sendo o cartão postal do nosso fundo, porque mostra a tese, mais do que o impacto, a tese econômica, mostra que a gente tem negócios, né, que podem prosperar exponencialmente. Sim. Mostra que existe essa pujança que é material, que é tangível, né? Então, no momento que, como eu falei, a gente conseguir colocar projetos como esse, né, no radar do investidor tradicional, no radar do capital tradicional, a gente vai ver múltiplos projetos que vão... Eu tive ontem mesmo um projeto que o Edu participou do começo, o chamado Estímulo, que mostrou com dados, né, incríveis a transformação real que está acontecendo no Brasil por meio do microcrédito, por meio do pequeno empreendedor, né? Sim. E o Brasil preponderantemente é feito por empreendedores, né? Então, identificar esses empreendedores com a criatividade e a resiliência que tem nas áreas que mais precisam, né? E que você consiga conectar esses microecossistemas, como eu falei, isso tem uma transformação tanto econômica como social, né? E eu acho que essa união é o que a gente se propõe fazer no nosso fundo. Perfeito. Agora eu queria saber, Zizo, quais são as outras dificuldades que esses empreendedores de periferia têm, além da financeira? Então, Maria, acho que o Brasil é um país estruturalmente problemático, né? Então, eu acho que reconhecer o quanto esse problema estrutural existe no Brasil é o primeiro passo para a gente conseguir a transformação, né? Sim. Eu venho acompanhando os visionários que estão tentando fazer essa mudança há muitos anos, né? Para citar alguns, Celso Ataíde, Edu Lira, Gilson Rodrigues, aqueles que são os grandes expoentes, né, do conceito e da visão de transformação e da força que a favela tem, né? Mas também eu aprendi com o nosso amigo em comum, com o AD, que a verdade é que a gente não deveria ter favela, né? Então, a gente deveria, sim, se conscientizar da potência que existe nas periferias, mas, ao mesmo tempo, entender que a gente precisa ter essa consciência coletiva, né? Que é inaceitável a gente viver um país com o distanciamento, né, social que existe, com esse buraco enorme, né? Com a falta de equidade, né? E isso não tem como dar certo, né? Sim. Então, assim, não adianta a gente... Só que tem que ter aquele equilíbrio responsável, né? Dessa matriz econômica e social, quer dizer, que eu acho que é o maior desafio, né? Que todos os governos têm, independente de viés e tal. E eu acho que essa consciência que todo mundo tem que ter, a gente não deveria estar discutindo polarização, esquerda, direita, a gente deveria estar discutindo os problemas reais, né? Que é essa matriz aonde cruza, né, a força do capital, a força e a consciência que todo mundo tem que ter, com a ideia da inequidade, né? E assim, não tem projeto de país com esse abismo que a gente vive no Brasil, né? Sim. Então, nesse sentido, o problema estrutural ele é enorme e por isso que eu falo que a gente tem testemunhado alguns dos maiores empreendedores que eu já conheci, porque a resiliência que você tem que ter, né, para poder operar no Brasil e para poder operar nas circunstâncias, né, que o operador, que o empreendedor no Brasil trabalha, exige como eu falei, uma força e uma capacidade criativa singular, né? Com certeza.
E o Centro de Empreendedorismo de Novos Negócios da Fundação Getúlio Vargas apurou que mais de 94% dos empreendedores sociais contribuem e ajudam na melhoria de vida de um grupo desfavorecido. Zizo, você vê na prática, né, como incentivar esses empreendedores das favelas faz diferença, né? Sim. Quais são esses impactos reais? Então, inclusive a gente tem até um índice que foi desenvolvido por um dos nossos sócios no fundo dele, chamado GK Ventures, né? Que é um índice de impacto, né? Que foi feito em parceria com o INSPER, exatamente para você chegar e poder mensurar em cada etapa, né? Daquele real gerado de receita naquele negócio, em toda a cadeia, o que significou a transformação, né? Eu acho que quantificar e mensurar o impacto é muito importante para a conscientização das pessoas. Porque aí você consegue chegar e aliar, ainda existe no Brasil, quando a gente fala de investimento, etc., primeiro, o retorno, né? Então, e depois você vai ver o que significou, né? Aquele projeto e o retorno que gerou. Sim. Eu acho que isso é uma tendência que eu não tenho dúvida, que ainda está chegando no Brasil, né? Quando a gente fala de investimento de impacto, etc., tem algumas grandes líderes que fazem isso há muito tempo. Eu tenho uma grande amiga minha, da Right Capital, que faz isso há muitos anos. Mas eu ainda acho que não está no chamado mainstream, não está na cabeça de todo mundo, né? Sim. Então, e o Brasil é, como eu falei, esse território totalmente aberto e inexplorado para esse tipo de oportunidade, né? Então, eu acho que esse é um movimento que vai vir aqui sem dúvida nenhuma. As pessoas elas já estão muito mais abertas e conscientes ao valor de cada real que a gente investe, o impacto que está tendo. Isso existe não só naquilo que a gente investe, mas naquilo que a gente consome. Então, eu acho que esses movimentos de conscientização, eles estão vindo com uma força enorme. Num país como o Brasil, isso tem, de fato, como eu falei antes, uma força de transformação brutal, né? E você que quer empreender aí no seu bairro e não sabe como começar? Acesse o portal do Sebrae, tá? Lá você encontra diversos cursos e passo a passo para você abrir o seu empreendimento. Bem, gente, a gente vai fazer um rápido intervalo, então, ó, não saia daí e já já a gente volta. E estamos de volta com o Perfil Negócios com o Zizo Papa, nosso convidado de hoje. Agora eu queria saber o seguinte, você como empresário e também como empreendedor, tá? Qual o conselho que você daria para você mesmo quando você começou a empreender? Eu acho que eu já até dei esse conselho antes, né? A nossa maior força é a nossa criança interior, né? A nossa criança interior é a nossa intuição, porque a criança ela não tem limites, né? A criança deixa a imaginação fluir, a criança não consegue equilibrar o certo e o errado, então vai muito por intuição, né? Sim. Então, quando a gente perde isso, a gente acaba bloqueando, né, muitas das nossas potencialidades, né? E eu tento sempre voltar a essa minha criança, eu tento muito seguir minha intuição. Já errei muito, já quebrei muito a cara, mas eu acho que no âmbito geral, eu acho que acertei mais que errei, né? Então, continuo acreditando na minha intuição. Maravilhoso. Também amo seguir minha intuição, sempre dá certo. Pelo menos até agora tem dado mais certo que errado. Bom, e como é para você balancear a sua vida pessoal e a profissional? Acho que não é fácil para ninguém, né? Então, assim, a gente tem que... Mas até pelo que eu dividi com você, no momento que eu tive um problema de saúde seríssimo, isso trouxe uma consciência muito maior em relação à pessoa que eu quero ser, as experiências que eu quero viver, como eu quero me conectar com os projetos, com as pessoas que eu amo, como eu quero viver minha vida, né? Então, eu consegui ter essa noção
não executar ainda, porque é tudo um processo, né? E a gente dificilmente consegue se desconectar dos nossos padrões. Mas eu tenho pelo menos a consciência daquela pessoa que eu quero projetar e aquilo que eu quero me transformar. Então eu estou buscando muito mais esse equilíbrio, né? E essa consciência da importância que é a gente viver o presente, a gente de fato tentar se desapegar da angústia do passado, da ansiedade com o futuro, né? E eu tento sempre voltar para aquele momento que foi o mais difícil quando eu tive que enfrentar esse problema, que foi um dos momentos mais serenos que eu tive na vida, curiosamente, mesmo com tudo que eu estava tendo que viver. Mas foi um momento mais sereno exatamente porque eu consegui viver sem ser piegas o presente, né? Porque eu consegui absolutamente neutralizar minhas angústias do passado e eu consegui também exorcizar a minha ansiedade com o futuro. Então, eu tento resgatar esse momento para viver melhor o presente, né? Entendi. E qual o conselho que você deixa para quem quer começar a empreender? Então, eu acho que, como eu falei, né, a gente sonhar, mas sonhar de uma maneira crível, né, de uma maneira pé no chão. Eu acho que ter a paixão e a intuição conectadas é fundamental, né? Eu acho que não dá para você se conectar com algo que o coração não está emanando, radiando energia, né? Isso vale para empreender, vale para trabalho, para emprego, vale para o que você fizer na vida, né? E o nosso coração é o órgão sensorial mais importante que a gente tem. Então, se o coração não conectar, esquece, né? Então, acho que a primeira consciência que a gente tem é que como o nosso coração está conectando e que energia está irradiando, né? Gente, você quer abrir um negócio, mas não tem o dinheiro para investir? Busque um investidor anjo. Tudo bem, você pode me perguntar, Gal, o que é um investidor anjo? É aquela pessoa que vai utilizar dos recursos dela para dar asas ao seu sonho. Mas, fique atento, tá? É preciso ter um bom plano de negócios na mão e uma apresentação para conquistar os investidores. Pode ser tanto uma pessoa física ou ainda uma pessoa jurídica, como vimos hoje no caso do Zizo, que investe em empreendimentos na periferia. O que não pode é ficar parado, tá, gente? Esperando o empreendimento acontecer. Então, vamos colocar a mão na massa? E o Perfil Negócios fica por aqui, mas fiquem ligados no próximo episódio, toda quarta-feira às 22h30, aqui no canal Empreender. Porque vocês sabem, né? Assistir já é um ótimo negócio. Até!